Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje nós somos convidados a refletir sobre a nossa fé. Como está a nossa fé? Como está a qualidade da nossa fé? Que nós possamos ter fé verdadeiramente em Cristo e muito mais ter a fé que Ele teve e que Ele tem, para abrir-nos cada vez mais à vontade de Deus em nossa existência. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 8, de 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que bonito esse encontro de Jesus com o oficial romano que tem um dos seus servos doente e ele, cheio de fé, de esperança, ele vai então ao encontro de Jesus para pedir a Jesus uma graça, que é a cura do seu funcionário. Este oficial romano certamente tem um coração marcado pela experiência da caridade, do amor verdadeiro, que busca o bem de todos, busca o bem dos seus servos, dos seus empregados. Neste evangelho, de uma forma especial, busca o bem, a cura deste seu empregado que se encontra debilitado pela doença. Então, ele tem um coração amoroso. Então, ele tem este dom. E tem o dom da fé. Acreditar em Jesus. Se dirige a Jesus porque guarda no seu coração este dom da fé, do crer. E tem o dom da esperança, porque ele tem certeza de que Jesus pode fazer e que aquela situação que o seu empregado está experimentando de doença, de dor, não é o que vai realizar-se na vida dele, mas o que vai ser a resposta é justamente a resposta da cura, que vem por meio daquele que, sendo o Senhor das nossas vidas, ouve o nosso pedido, acolhe a nossa oração, acolhe esta oração de um homem cheio de fé, cheio de caridade, cheio de esperança. Então, nós somos convidados também a renovar em nós sempre esses dons que Deus concedeu a cada um de nós. O dom da caridade, o dom da esperança, o dom da fé, para que assim possamos cada vez mais caminhar segundo os ensinamentos do Senhor. E é bonito no Evangelho que quando Jesus ele diz que vai curar o servo, o patrão vai dizer, o oficial romano vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diz uma só palavra e meu servo será curado. A gente repete esta oração sempre, antes de receber a Eucaristia: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e a minha vida será transformada, eu serei curado, Então, nós somos chamados a lembrar sempre da experiência de fé deste oficial romano que reconhece que Jesus tem o poder da onipresença. Mesmo distante, ele pode fazer por aquele homem a graça se realizar. Ele não tem limites, o poder de Deus não tem limite. O poder de Deus não tem limite nem de tempo, nem de espaço. Ele nos visita no tempo e no espaço que nós nos encontramos. E ele vai ao coração de cada um de nós, manifestando a sua graça, o seu amor, o seu generoso poder em relação a cada um de nós. Então nós somos chamados a renovar a nossa confiança neste Deus, que curou o servo do oficial romano, que continuou curando na história, que continua curando nos nossos tempos,
tantas enfermidades da alma e do corpo, e faz tudo isso para manifestar o seu amor, o seu poder amoroso que deseja curar, salvar e dar-nos verdadeira vida que para nós tem um nome: salvação. Ele deseja conceder a totalidade do bem para cada um de nós. Não seremos curados apenas numa parte do nosso ser, mas curados na integridade do nosso ser. Nós, salvos, podemos participar das alegrias da vida de Deus. E aí, somos chamados hoje a fazer um questionamento a nós mesmos. Como está a nossa fé? A fé do oficial romano, ela era uma fé marcada por uma real confiança. Acreditava que Jesus podia fazer algo pelo seu servo e que o poder dele era tão grande que ele não precisava nem ir lá onde o servo estava, bastava o seu querer, bastava a sua vontade. E nós, como estamos experimentando a fé em nós? Confiamos realmente? Como tem sido a nossa relação para com Deus? E aí uma pergunta, um questionamento é: nós temos obedecido àquilo que o Senhor nos pede? Porque quando a gente fala de fé, a gente fala disso, né? De obediência à vontade de Deus. Nós precisamos provar a nossa fé, sobretudo na obediência aos ensinamentos dele, ao que ele nos pede. Então nós podemos dizer assim: nós acreditamos em Deus e a nossa fé nele é tão forte e verdadeira que eu faço aquilo que ele manda. Então eu confio nele, por isso eu coloco em prática aquilo que ele me pede, aquilo que ele me ensina. E aí, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a alimentar isto em nós. Tantas vezes podemos fazer a experiência de dizer que acreditamos em Deus, mas na prática a gente pode viver totalmente como se nós não tivéssemos um Deus, orientando a nossa vida a partir da nossa cabeça, das nossas vontades, vivendo uma vida que não é condizente com aquilo que Deus nos ensina, né? E o que não é condizente com o que Deus nos ensina? A raiva, o rancor, a divisão, né? Essas atitudes que vão minando a nossa fé e que vão nos afastando cada vez mais da proposta do Evangelho. Então, dizer que tem fé é fazer a associação entre a fé professada e a fé vivida. Então, é preciso colocar em prática no dia a dia a nossa confiança em Deus. Ele é tão bom, nós confiamos nele que nós vivemos aquilo que ele nos pede. Nós confiamos de tal forma nele que nós colocamos em prática a sua vontade no nosso dia a dia. Que Deus nos conceda sempre mais cultivar esta confiança nele, a fim de que entreguemos a cada dia o nosso ser a ele. E que, como o oficial romano, nós possamos dizer: Senhor, não sou digno. Sou digno de que entres em minha casa, mas diz uma palavra e eu serei salvo. Eu experimentarei de verdade a sua graça em minha vida. Diga para Jesus que a sua fé ainda é pequena, mas que pela graça dele, você, eu, nós, vamos experimentar a graça da salvação dele em nossas vidas. E que venha generosa sobre nós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus, um abraço forte. Continuemos vivendo nesta expectativa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para realizar em nós o seu generoso amor. Um abraço forte.